Provavelmente Renato Gaúcho vai utilizar um time totalmente reserva do Vasco na Sul-Americana, pelo menos nessa primeira fase na maioria dos jogos, principalmente os jogos fora de casa. A ideia do técnico Renato Gaúcho é mandar um time do Vasco alternativo, reserva. É claro que pode ter alguma mescla, mas é preservar os jogadores titulares, entre aspas, para os jogos do Campeonato Brasileiro e tentar essa classificação em primeiro lugar no grupo da Sul-Americana, jogando mesmo ali com seu time reserva. Eu acredito que o Vasco não tem um time reserva de todo ruim, tem alguns jogadores sim de boa qualidade técnica, é óbvio que em alguns setores fica realmente carente, mas tem jogadores de qualidade para o Vasco conseguir vencer de equipes que são consideradas de um nível técnico mais baixo. É óbvio que tem alguns jogos que são mais difíceis na Sul-Americana, principalmente se você for avançando de fase, mas nessa primeira fase eu acredito que talvez esse time reserva do Vasco precise ser testado, pode sim fazer um bom desempenho. Eu vou te mostrar como o Renato Gaúcho já está montando esse time reserva do Vasco no vídeo de hoje. Então é muito importante que tu deixe o like, se inscreva no nosso canal e que compartilhe esse vídeo nos grupos de Vasco de WhatsApp, porque assim todos os torcedores vão saber qual é o possível time que o Vasco vai utilizar na Sul-Americana, que vai ser um pouco diferente desse time do Brasileirão. Vem comigo! No dia 7 de abril, o Vasco estreia na Sul-Americana para jogar contra o Barracas Central, jogo que será realizado em Buenos Aires, fora de casa, e no planejamento montado pelo técnico Renato Gaúcho, ele deve utilizar uma equipe alternativa do Vasco, mas tentando manter a mesma pegada que tem do time titular da equipe Cruz Maltina. E o provável time do Vasco reserva deve ser esse daqui, ele deve mudar todo mundo e dar uma rodada no elenco. Primeiro, devemos ter Daniel Fusato jogando como esse goleiro titular do Vasco, desse time reserva. O Léo Jardim deve ser preservado, nem o Léo Jardim deve jogar a princípio. Na lateral direita a gente tem uma dúvida sobre quem é o reserva, quem é o titular, porque o Paulo Henrique, na cabeça do Renato Gaúcho, é um bom lateral e ele é titular. Ele tem qualidade para ser o titular da posição pelas características físicas, é um lateral que já jogou na seleção brasileira, mas ele vive um mau momento. Então tem esse impasse se é ele, se é o Puma, e aí dependendo de quem for o titular no momento que acontecer esse jogo, o outro vai jogar aqui nesse time reserva. Mas a princípio, se o Paulo Henrique for o titular, o Puma vem nesse time reserva. Se o Puma ganhar a vaga de titular até essa partida, aí quem vem pro time reserva é o Paulo Henrique. Então tem esse impasse na lateral direita. Na dupla de zaga, o Vasco terá o Cuesta, que é um zagueiro de bom nível, é um zagueiro que era titular no Vasco há pouco tempo atrás, mas o Saldívia tá jogando muita bola, pegou essa vaga titular dele, mas o Cuesta deve ser o pilar desse sistema defensivo do Vasco, ao lado do Lucas Freitas, que também já foi titular no time do Vasco, até um zagueiro canhoto, de boa qualidade técnica, mas que tá abaixo do Robert Renan. Mas são jogadores jovens, tanto o Cuesta quanto o Lucas Freitas também. Eu não acho que é uma zaga do Vasco que vá comprometer, por mais que seja de um nível mais baixo tecnicamente do que a zaga titular do Vasco. Na lateral esquerda, outro jogador que era titular há muito pouco tempo, que é o Lucas Piton, deve ganhar essa rodagem aqui, já que o Cuiabano hoje é o titular da lateral esquerda do Vasco. O Piton é um bom lateral esquerdo para ser reserva. Então, eu acho que essa linha defensiva aqui do Vasco não tá ruim não, cara. Eu acho que dá pro Vasco vencer sim jogos na Sul-Americana com essa linha defensiva, com Fusato, Puma, Cuesta, Lucas Freitas e o Lucas Piton na lateral esquerda. São jogadores de um bom nível que serão titulares em outras equipes do futebol brasileiro, falando de Série A. A dupla de volantes do Vasco aí é um setor muito carente, porque o Renato Gaúcho ele gosta de jogar com 3 volantes, mas o Vasco não tem esse tanto de volantes no seu elenco atualmente. O Vasco vai ter que jogar, no meu modo de ver, com Barros e JP como dupla de volantes. Ou ele puxar mais algum menino da base, ou ele pegar alguém do time titular para usar como volante, porque o Vasco não tem outros jogadores para essa posição no momento. O Jair deve voltar em breve, o Matheus Carvalho pode voltar também de lesão, mas para agora o Vasco tem isso aqui, Barros e o JP, já que os titulares são Thiago Mendes, o Tietê e o Hugo Moura no momento. Não é uma dupla de jogadores ruins, pelo contrário, eu gosto muito do Barros e do JP em questão de talento com bola no pé, em questão ofensiva. Talvez defensivamente o time fique um pouco exposto só com esses 2 jogadores para fazer a marcação, mas esse é um ajuste que pode ser feito pelo técnico Renato Gaúcho. Eu acredito que ele vai mudar o esquema. O Renato ele utiliza 2 sistemas táticos no Vasco. Em alguns momentos ele utiliza esse 4-4-2 mais clássico, em outros momentos ele usa aquele 4-3-3 dele mais clássico. É claro que tem modificações com bola no pé, na fase defensiva também. Mas eu acredito que ele pode mudar esse sistema tático para adaptar esse time reserva do Vasco com menos volantes, com Barros e JP fazendo essa dupla dos jogadores jovens
crias de São Januário e de boa qualidade técnica. Jogando mais à frente, o Marino deve ganhar uma oportunidade nesse time alternativo do Vasco. O Marino Rinestrosa, jogador de muito talento, jogador muito badalado, jogador que estava sendo disputado por várias equipes. O Vasco vai lá e consegue a contratação do Marino. E do outro lado, provavelmente teremos o Rojas, que hoje vem sendo um 12º jogador do Vasco. Todo jogo ele entra, principalmente assim no segundo tempo, mas em tese é reserva o Rojas, né? E como o Vasco não tem tantos pontas no seu elenco, até tem uma opção que eu vou falar daqui a pouco pra vocês, que ele pode fazer, mas a princípio seria Marino e Rojas aqui jogando como essa dupla, o Marino pela direita e o Rojas pela esquerda é uma opção. Para jogar como esse meia segundo atacante, ele tem o Matheus França e ele tem também o Adson. E aí é aquela modificação que eu falei para vocês, porque ele pode trazer o Rojas para jogar aqui por dentro, ao lado do atacante, e pode colocar o Adson em uma beirada e o Marino na outra. É uma possibilidade também. Ou ele também tem a possibilidade de jogar com o Rojas na ponta e jogar por dentro com o Matheus França ou com o Adson também. São algumas possibilidades que tem o Renato Gaúcho. Mas o ideal realmente seria ele ter o Adson e o Marino, um em cada ponta, é que os dois jogam do mesmo lado preferencialmente, né? Mas pode jogar também do outro lado e ser testado, ver se eles vão render jogando pela esquerda algum dos dois. E aí ele poderia colocar o Rojas, por exemplo, aqui como esse segundo atacante, Brenner ou Spinelli no comando de ataque, se algum deles não tiver tomado a vaga titular até o momento. Tem essas opções aqui o técnico Renato Gaúcho, e também tem a opção do Matheus França para jogar do meio para frente, que já é um jogador que deu para ver que o Renato Gaúcho vai tentar utilizar em algum momento. É que o Matheus França tem a questão do contrato dele se encerrando em breve com o Vasco. Vai renovar? Não vai renovar? Porque é um jogador que custa caro pro Vasco. E também tem o garoto João Vitor, que pode jogar pelos lados do campo. Alguns meninos da base pedindo passagem, que podem ser utilizados, como o Lucas Zucarello, como o próprio Bruno Lopes, o Diego Minetti também para centroavante. Então tem alguns jogadores ali talentosos que podem ganhar oportunidades com o técnico Renato Gaúcho. Mas essas são as possíveis peças de um time reserva que ele tem para utilizar na Sul-Americana, na estreia diante do Barracas Central, no dia 7 de abril. Eu acho que é um time que pode sim vencer jogos na Sul-Americana. O que pode pesar é um pouco, talvez, falta de ritmo, falta de entrosamento, mas tem talentos aqui bem interessantes, como o Marino, o Rojas, os dois centroavantes aqui que são bem interessantes, o Spinelli, o Brenner, tem o Adson também que é muito interessante, tem o Cuesta na zaga, quero ver mais do JP, do Barros também jogando nesse time do Vasco. Não é uma equipe ruim do Vasco, acho que dá pra fazer sim em frente. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Fariam alguma mudança? Acha que seria errado o Renato utilizar esse time alternativo? Querem que ele utilize o time principal? É que o Vasco hoje, como ele falou também, né, em uma entrevista recente, o Vasco tem um elenco curto. Tu vê que não tem tantas opções assim. Até tem opções, mas não tem tantas pra ele colocar, principalmente no setor de meio de campo. Ele teria até que mudar o sistema tático. É isso, cara. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha em todos os grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de pessoas possível. Eu fico nessa, abraçando o Francesco, nós, fui!